Sua Bíblia, no livro de Jonas. É bom desde já, porque talvez não seja um livro tão fácil de achar para muitos. Não sei se vai ajudar, mas o livro de Jonas fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Fica no Antigo Testamento. Ou como alguns dizem, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Faz parte dos profetas menores. Antes de começar, deixa eu dar uma palavra a muitos que estão perguntando sobre a série em Atos. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem em paz, nós iremos retornar. O segundo semestre está aí e nós vamos voltar ao livro de Atos. Mas nós precisávamos de um fôlego e também a ideia de intercalar o livro de Atos, que é um livro longo, já foram 3 temporadas, e nós estamos sempre tentando intercalar com outros estudos. E nós queremos então partir por uma série no Antigo Testamento e decidimos pelo livro de Jonas. E até por conta de várias coisas que iremos refletir aqui. Mas iremos voltar logo em breve no livro de Atos. Então deixe lá a sua Bíblia sempre marcada também no livro de Atos, que iremos continuar. Jonas, profeta Jonas. A maioria de nós conhece muito bem a história de Jonas. Aliás, esta semana, tentando até fazer uma introdução ao livro de Jonas, eu dei um Google e pesquisei um pouco a história de Jonas. E é interessante que a maioria das coisas que aparecem no livro de Jonas é Jonas o peixe, peixe Jonas, Jonas o peixe Jonas, e assim por diante. É só isso que aparece. Em uma dessas imagens eu fiquei confuso, porque apareceu um homem e um golfinho bem menor do que ele. E eu falei, uau, se esse é o peixe que estão imaginando, que engoliu Jonas, ele vai ficar bem gordinho e vai explodir até. Mas é só isso que as pessoas imaginam da história de Jonas. Jonas e o peixe e o Jonas. As mães e os pais de crianças pequenas, quando pegam seus filhos com um papel, com um peixe, e falam, opa, já estudaram a história de Jonas. Depende do tamanho do peixe. Se é um tamanho pequeno, vão falar, opa, é a multiplicação dos peixes. Se é um peixe grande, falou, opa, estudou a história de Jonas. Porque é isso que nós entendemos da história de Jonas. Mas nós queremos propor que a história de Jonas é muito maior do que apenas isso. É muito maior sobre um grande peixe engolindo o homem. Apesar de essa parte ser fascinante, intrigante. A gente não compreende estas coisas. Mas alguns até duvidam. Ah, mas será que isso realmente aconteceu? Olha, irmãos, se a gente duvidar da história de Jonas, o que dirá? Dizer que o nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo, depois de 3 dias, ressuscitou dos mortos. Se nós não temos nenhum problema com a ressurreição de Jesus Cristo, depois de 3 dias, eu não tenho nenhum problema com a história de Jonas. Eu não tenho nenhum problema. Se eu não tenho nenhum problema com Cristo sendo ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, qual o problema com a história de Jonas? Eu não tenho nenhum problema. Mas a gente não compreende muito bem a história de Jonas. A gente não conhece muito a fundo a história de Jonas. A gente conhece aquela parte superficial da história de Jonas. E apesar de todas essas imagens virem à nossa mente, eu queria dizer para você que apesar da gente ter Jonas como profeta, a gente ter o grande peixe e a gente ter a cidade de Nínive, os ninivitas, eu queria dizer para vocês que o personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, não são os ninivitas e também não é o grande peixe. O personagem principal da história de Jonas é Deus. O personagem principal da história de Jonas é Deus e seu implacável amor, até mesmo o título que demos para esta série, Deus e o seu implacável amor. O Deus e seu implacável amor são o centro deste livro. Aliás, implacável, quando pensamos em implacável, o dicionário vai dizer aquilo que não cede, aquilo que não recua, aquilo que não retrocede. É este amor que nós vemos revelado de Deus no livro de Jonas. Jonas também é interessante,
Porque é o Evangelho apresentado em forma de história. A gente tem no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, nós temos as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios e assim por diante. É a apresentação do Evangelho de uma forma teórica, de uma forma teológica. Mas é interessante olhar para a história de Jonas e ver uma abordagem diferente. É a apresentação de Deus e o seu Evangelho através de uma história, de uma narrativa que nos chama a atenção. Jonas é a história de pecado e de graça. É a história de desespero e libertação. É uma história que expõe todas as coisas, além de Deus, que costumamos construir a nossa própria vida. É a história sobre onde encontramos a nossa verdadeira identidade. É a história sobre idolatria e das coisas que realmente a gente usa para depender e construir a nossa própria vida. Você vai perceber que a história de Jonas, ela é muito mais atual, ela tem muito mais a ver comigo e com você do que a gente imaginava antes de começar a estudar. Pelo menos esse é o meu desejo. Se você nunca ouviu a história de Jonas, eu fico feliz. Mas se você ouviu a história de Jonas e você conhece, eu quero convidar a você a sair daquela zona de conforto. Essa história eu já conheço, é de novo a história de Jonas. Para você abolir os seus preconceitos, deixar de lado, pelo menos por um momento, e colocá-los à prova, à medida que a gente vai estudando. Porque senão, talvez, quem sabe agora eu já te perdi. Ao falar, vamos estudar o livro de Jonas, eu falo, eu já conheço essa história, e você vai para outro lugar nos teus pensamentos. Mas eu quero convidar, deixe de lado, ouça a história de Jonas como se fosse a primeira vez na tua vida. E permita que Deus, então, trabalhe no teu coração. Nesse livro nós vamos aprender sobre esse insistente amor de Deus, que persegue não somente os ninivitas, mas também persegue a Jonas. A gente vê os temas sobre graça e misericórdia bem presentes nesse livro. Graça e misericórdia, que inclusive Jonas, no ventre do peixe, utiliza desses termos em sua oração. Na verdade, até mesmo Jesus, em Mateus, no capítulo 12, diz sobre si mesmo que era um tipo de Salvador, que Jonas era um tipo de Salvador, mas que ele, Jesus, era muito maior do que Jonas. Até Jesus cita Jonas. Deixe-me falar rapidamente sobre esse livro. Esse livro é diferente, porque embora ele esteja numa literatura profética, esse não é um livro de uma profecia. Não é um livro de profecias. Como os outros profetas foram usados por Deus para trazer uma profecia ao seu povo. Diferente de todo o livro profético da literatura hebraica, Jonas é um livro que não conta uma profecia, mas conta a história do profeta. Esse livro é um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, que, aliás, na verdade, poderia ser menor ainda do que 4 capítulos. E, aliás, essa é uma tarefa para vocês durante essa semana. Ao lerem o livro de Jonas, encorajo você a ler, são 4 capítulos, você lê esse livro em 30 minutos no máximo. E a responder a pergunta, qual deveria ser o único capítulo do livro de Jonas? Será que é o capítulo 1? Será que é o capítulo 2? Será que é o capítulo 3? Ou será que é o capítulo 4? Eu não vou revelar. Venha semana que vem. E se você tiver uma resposta, tiver um palpite, o Anderson está aqui pronto para te dar um abraço. Na semana que vem. Semana que vem vai ser revelado qual seria o único capítulo que deveria existir na história de Jonas. Mas vamos ao texto. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá. Se você não trouxe, você vai ter aí na imagem também. Diz assim, Jonas no capítulo 1, os versos de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, dizendo, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir
da presença do Senhor. Esse é o início da história de Jonas. Como todo livro de profecia, começa com o Senhor falando com o profeta. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Um profeta era alguém que ouvia a voz de Deus por meio de sonhos, por meio de visões, ou até mesmo aparições, a teofania, e comunicava a vontade de Deus ao seu povo. Poderia ser uma comunicação positiva, dizendo, olha, as bênçãos de Deus estarão sobre vocês, ou poderia ser uma comunicação negativa, dizendo, olha, vocês não andaram segundo os preceitos, os princípios do Senhor. Isso chegou até os olhos do Senhor de uma maneira muito ruim, então Deus vai lidar com vocês, Deus vai tratar com vocês. Era assim que os profetas agiam, era assim que os profetas traziam a sua palavra ao povo, trazendo bênção, trazendo juízo. E aqui logo no início vemos Deus falando com Jonas, que nos é apresentado como filho de Amitai. Veio a palavra de Deus a Jonas. Para a gente caminhar hoje, eu quero fazer 3 perguntas junto com vocês e buscar responder essas perguntas. Primeiro, para entendermos hoje como se fosse uma introdução melhor. Hoje é uma introdução, o livro de Jonas. Quem é Jonas? Quem é Nínive? Quem são os ninivitas? E por que Jonas fugiu? O verso 1, quem é Jonas? Verso 2, quem são os ninivitas? E verso 3, por que Jonas fugiu? São 3 perguntas que precisamos fazer e queremos respondê-la juntos nessa noite. Primeira pergunta, quem era Jonas? Quem era Jonas? No próprio livro de Jonas nós não temos tantas indicações acerca de quem ele era. Mas nós temos uma citação de Jonas em outro livro no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 14, dos versos 23 a 25. Você pode acompanhar aí. Diz assim, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. E não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Aqui está um outro trecho da palavra de Deus que fala exatamente sobre o profeta Jonas, filho de Amitai. Acontece todas as mudanças de rei, porque o povo de Deus desejou um rei. Fala, todos os povos têm um rei, também nós queremos. E Deus então permitiu que isso acontecesse. Só que, ao longo da história do povo de Deus, nem todos os reis fizeram aquilo que o Senhor amava, aquilo que o Senhor achava correto e aquilo que Ele disse que deveria ser feito. Porque tiveram alguns reis, como esse aqui, fizeram o que o Senhor reprova. Fizeram o que o Senhor reprova. Isso coloca Jonas como um profeta que tinha, sim, uma voz diante do povo que deveria ser de condenação, que deveria ser de condenar aquilo que o povo estava fazendo. Mas Jonas aqui é interessante, que é colocado como um profeta que pregou naquele tempo e que trouxe uma palavra dizendo, esse povo, conduzido por este rei, que faz o que o Senhor reprova, vai ter bênçãos. O seu reino será alargado, será expandido. Isso coloca Jonas como um dos profetas de Israel e, inclusive, como um dos heróis para o povo. Porque ele fala sobre prosperidade da perspectiva militar. Mas ele não condena o rei da perspectiva de Deus, porque esse rei era um idólatra. É interessante, apesar de tudo isso, que aqui a gente vê Deus mandando e Jonas obedecendo. Deus mandando Jonas dizer algo e Jonas obedecendo. Mas quando a gente volta para o texto de Jonas, a gente vê Deus mandando, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E a gente vê Jonas desobedecendo.
O que aconteceu? O que está acontecendo? Aí a gente vai à segunda pergunta. Quem era o povo de Nínive? Quem era o povo de Nínive? Aliás, Nínive era uma das capitais da Síria. Era conhecido por ser uma cidade, um povo cruel. Conhecido por seu exército de um grande poderio bélico, que avançava e avançava em suas campanhas, que conquistava territórios, que destruía nações. Mas não apenas isso, era um povo brutalmente cruel, porque não apenas conquistava, mas torturava aqueles a quem ele conquistava. Era muito comum as pessoas ouvirem de que não apenas eles avançavam, destruíram, conquistaram, mas eles queimavam crianças vivas. Não apenas eles conquistavam, mas colocavam aqueles a quem eles tinham vencido sobre estacas. Não apenas conquistavam, mas decepavam cabeças e circulavam por aí como um troféu. E já tinham havido alguns momentos de combate com territórios de Israel, e havia acontecido toda essa brutalidade com Israel também. Esse era o povo de Nínive. Esse era o povo de Nínive. Era o pior lugar para se ir. Era aquele lugar que ninguém desejava ir. Era um povo que não apenas afrontava pela sua maldade, mas afrontava também a espiritualidade dos outros povos, inclusive ao povo de Israel, ao Deus de Israel. Esse era o povo de Nínive. E o que a gente fica surpreso nesse texto, pelo menos duas coisas nos chamam a atenção, é que a primeira é o fato de Deus demonstrar interesse por este povo. Deus demonstra interesse por esse povo e envia um profeta para pregar. Já disse a vocês que ou o profeta ele prega bênção ou prega juízo. Porque quando você diz, olha, se vocês obedecerem, vocês têm a bênção de Deus, mas se vocês desobedecerem, vocês têm o juízo de Deus. Isso dá ao povo uma oportunidade. E Jonas sabia disso. Deus está dando uma oportunidade a este povo. Porque quando ele diz, se vocês obedecerem, e se o povo obedece? Não tem mais juízo. Como assim Deus dá essa oportunidade de redenção a uma nação, a um povo como Nínive? Eles não merecem. Eles não merecem. Embora Deus certamente estava irado com os pecados de Nínive, Deus faz questão de enviar um profeta para pregar para este povo, para que tenham oportunidades de arrependimento. Porque junto com a mensagem de julgamento, Jonas sabia que Deus estava oferecendo a eles uma saída. Você percebe isso? Deus estava enviando Jonas para avisá-los de que se não abandonassem os seus caminhos, Deus os destruiria. Mas se eles se arrependessem e se desviassem dos seus maus caminhos, Deus os salvaria. Há uma oportunidade presente na mensagem de Jonas. Embora Deus tenha dito a Jonas pregar contra a cidade por causa de sua iniquidade, não haveria razão para lhes enviar um aviso, a não ser que houvesse essa chance. E Jonas sabia disso. E essa é a segunda surpresa do texto. É que Jonas diz a Deus um sonoro não. Essa é outra surpresa. Deus fala, vai lá Jonas, vá depressa, pregue contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. E Jonas diz, não. Por quê? Então, os dois personagens importantes do livro, nós temos Jonas e nós temos os ninivitas. São dois personagens importantes. E nós precisamos entender como esses dois personagens se relacionam com o personagem mais importante. Como Jonas se relaciona com Deus e como os ninivitas se relacionam com Deus. E aí a gente vai entender melhor essa história. E eu vou chamar aqui, porque é um paralelo lindo com a história de Jonas e com a história, no Novo Testamento, a parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo nós temos o filho mais novo e temos o filho mais velho. O filho mais novo é como se fosse aquele irreligioso perdido. E nós temos o irmão mais velho,
como religioso perdido. Jonas faz o papel dos dois. Nos 2 primeiros capítulos a gente vê Jonas sendo o religioso perdido e depois o contrário. Mas aqui nós temos os ninivitas, os irreligiosos perdidos, que eram maus, blasfemos, imorais, cruéis, brutais, que vivem a completa e total ausência de Deus e por isso estão perdidos. Mas nós temos Jonas, que é um religioso, é um profeta, mas está também totalmente perdido. Alguém que se relaciona com Deus com base naquilo que lhe convém. Conhece a Deus, mas de maneira superficial, porque ele é orgulhoso. E se revela ao longo da história, ele está tão perdido quanto o povo de Nínive. Lembra quando eu disse para vocês que Jonas fala sobre graça e misericórdia? Graça e misericórdia estão presentes nesse livro. Talvez naquele momento que eu falei no início, você pensou, claro, graça e misericórdia é o povo de Nínive. Mas você não imaginava que a graça e a misericórdia de Deus também estava presente. E era para Jonas. O implacável amor de Deus aos povos pagãos, mas também aqueles que se perdem, mesmo fazendo parte daquele grupo que deveria conhecer a Deus profundamente. O implacável amor de Deus também é para Jonas. Também é por Jonas. Mas também para os irreligiosos perdidos. Agora nós vamos então à terceira pergunta. Se nós agora já sabemos quem é Jonas, nós agora já sabemos quem são os ninivitas, a fama que corria, e o motivo, quem sabe, entre aspas, justificável de Jonas ter fugido. Mas nós precisamos responder essa pergunta. Por que Jonas fugiu? Nós poderíamos ficar aqui elucubrando a noite inteira e tentando arrazoar. Mas a melhor maneira da gente saber o motivo pelo qual Jonas fugiu, sabe, é perguntando para quem? Para Jonas. E aqui me permitam um spoiler. Eu vou adiantar alguns capítulos e nós vamos para o capítulo 4. Porque Jonas dá a resposta. Os versos 1 e 2 do capítulo 4. Porque Jonas, no capítulo 4, depois de pregar ao povo de Nínive, ele fica irado com Deus. Olha o que diz, Jonas capítulo 4. Você também tem aí no telão. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e o que prometes castigar, mas depois te arrependes. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Aí está a resposta de Jonas à nossa pergunta. Por que é que Jonas fugiu? Por que é que Jonas fugiu? Eu quero pensar, desembrulhar, desdobrar esta resposta do porquê Jonas fugiu em pelo menos 3 respostas. 3 motivos claros porque Jonas fugiu. Por que Jonas fugiu? Primeiro, porque ele achava que os ninivitas, o povo de Nínive, não deveriam ser alvo do amor de Deus. Nesse ato impensado e de grande, me permito aqui, estupidez da parte de Jonas, Jonas recebe esta ordem e parte para uma outra direção. É interessante que quando Deus diz a Jonas, Jonas, eu tenho uma ordem para você. Não é que Jonas não apenas não obedece. Ele poderia muito bem ter dito, Deus, o Senhor disse para eu ir, mas eu não quero ir. Eu vou ficar na minha casa e vou ficar aqui. Não é somente Jonas faz isso. Jonas parte para uma outra direção. Ele parte para um outro caminho, um outro destino. Não é somente uma desobediência. Ele vai para a direção oposta. Ele não cruza os braços e diz simplesmente eu não vou. Ele vai totalmente contra ao chamado de Deus. Deus chama ele para ir para leste. Ele vai para oeste. Deus chama ele para viajar por terra. Ele vai por mar. Deus chama ele para ir para uma grande cidade. E Jonas compra uma passagem só de ida para o fim do mundo.
Se você não consegue se localizar, olha aqui no mapa. Olha o mapa. Olha onde Jonas estava, onde era Jope, e onde Deus manda ir para Nínive, 800 quilômetros. Jonas vai na direção totalmente oposta, 3.500 quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque lá era o fim do mundo da época. Lá era o fim do mundo da época. Se o Brasil já tivesse sido descoberto, quem sabe Jonas teria vindo ao Brasil. Teria vindo às Américas, porque ele queria o mais longe, o mais distante possível. Você está percebendo aqui? Não é que Jonas desobedece. É muito simples a gente dizer, Deus falou e Jonas desobedeceu. Jonas fugiu. Não, ele foi para muito longe. Ele foi para o lado totalmente oposto. Jonas tinha tanta raiva, tanto rancor dos ninivitas, que ele não somente obedeceu a Deus, não obedeceu a Deus, como ele também procurou ir o mais longe possível de cumprir esta tarefa daquilo que Deus disse. E daquilo que fosse possível aconteça. Quem sabe, eu estou na minha casa, aparece um ninivita, e eu não quero falar com esse povo, eu quero o mais distante possível. Esse é Jonas, esse é Jonas. Com a sua fuga, ele revela que ele odeia os ninivitas. Porque os ninivitas podem ser alvo do amor de Deus. E eles não merecem, segundo Jonas. Ele fugiu porque ele queria estar mais longe da possibilidade de pregar para aquele povo. E de que isso pudesse acontecer. Esse é Jonas. Ironia. Jonas não foge porque ele tem medo de fracassar. Esse é o mais interessante. Jonas não foge porque ele está com medo de ser um fracasso. Eu vou lá pregar para esse povo inimigo e o povo não vai me ouvir. Não! Jonas foge porque ele sabia da possibilidade enorme do sucesso. E ele foge. E ele foge. Ele tem medo do sucesso. Ele tem medo de obedecer aquilo que Deus estava dizendo. Porque ele sabia que se seguisse o mandamento do Senhor, a possibilidade era enorme daquele povo se arrepender. Se ele tivesse a garantia que fosse a Nínive, pregasse a mensagem do Senhor e desse meia volta, saísse ileso, quem sabe, mas voltasse e ele soubesse que Deus varreria aquela nação, quem sabe Jonas tivesse ido pregar para Nínive. Mas ele não tinha essa certeza. Ou melhor, ele sabia. E é interessante, tem um agravante, que Deus manda ele ir depressa, né? Deus diz, vá depressa, levante-se e vá depressa. O pregar, o amor, a proclamação da mensagem de salvação, do Evangelho, Deus olha como urgência. Deus olha como urgência. E Jonas faz, inclusive, pouco caso de como Deus trata esta mensagem. Um paralelo com isso, quem sabe, é você imaginar, no ano de 1941, um rabino judeu vai no meio da cidade de Berlim, na praça central de Berlim, e começa a proclamar que os nazistas alemães estão totalmente errados. E que se eles não se arrependerem, Deus vai ter com eles. O que você acha que ia acontecer com esse rabino judeu? Você consegue imaginar o quadro? Jonas, portanto, não tinha problemas apenas com a missão que recebera. Ele tinha problemas muito maiores com quem dera a missão para ele. Ele não consegue entender que, quem sabe, Deus esteja raciocinando bem. Quando isso acontece, a gente precisa decidir. Deus sabe o que é melhor ou eu sei o que é melhor? Deus sabe o que está fazendo realmente? Ou sou eu no meu arrazoado, no meu enorme, na minha enorme quantidade de argumentos? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que sabe mais? E Jonas teve que lidar com isso. Jonas teve que lidar com isso. Ele tinha justificativas enormes, muitas, fortes. E ele tinha Deus do outro lado. E nós também temos que lidar com isso em algum momento da nossa caminhada. A ordem de Deus é clara. Os mandamentos do Senhor são claros. É evidente. Os caminhos dele são puros, límpidos. É claro de perceber e entender.
Do outro lado, nós temos todos os argumentos possíveis e imagináveis para aquilo que a gente deve fazer acontecer, a nossa própria vontade. A gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Está tão claro, é tão límpido para mim, se eu fizer isso, isso, isso. E do outro lado, a gente tem Deus falando, não. A gente vai ter que lidar com isso como Jonas teve que lidar. Sabe uma pergunta que me veio à mente essa semana, enquanto observava a história de Jonas? Eu não sei se você já teve esse sentimento para com alguém, eu não sei se você já teve esse sentimento para com um grupo de pessoas, uma nação, uma etnia, que você julgue e fala, essa nação não merece. Não merece. Você já pensou isso de alguma pessoa? De alguém? De um grupo de povo? De uma nação? De uma cultura? É a mesma coisa de Jonas. Deixa eu aliviar a tua consciência. Eu já pensei, em alguns momentos da minha caminhada, esse não merece. Esse não merece. Mas sou eu, na minha malha, na minha justiça, a justiça humana, eu me coloquei como medida padrão de julgamento e da maneira que eu enxergo os outros. Nós estamos acostumados a isso. É por isso que a gente tem, dentro da nossa igreja, muitas vezes, argumentações, porque são justiças humanas querendo ser colocada em prática. E a gente começa a julgar e dizer se isso é certo, se isso é errado. Jonas passou por isso. Era um profeta. Ele não era um qualquer na sociedade judaica. Era um profeta. Era um profeta. E ele também teve que lidar com isso. Conversando com um pastor essa semana, ele disse, olha pastor Luiz, aqui em Foz nós temos praticamente 83 etnias diferentes circulando em nossas cidades. E ele disse mais ainda, mas essas etnias, elas se tornaram uma paisagem para a igreja evangélica em Foz do Iguaçu. Se tornou uma paisagem. Você está entendendo o que quer dizer isso? É uma paisagem, faz parte, é um monumento cultural. Não causa mais nada. Porque quando a gente passa por um monumento, por uma paisagem, por mais linda e admirada que seja, 1, 2, 10, 50, 100 vezes, aquilo já não tem mais o mesmo efeito. E algumas etnias que não conhecem a Cristo, passam por nós como se fossem paisagem. Esse sentimento de repulsa e até mesmo de desprezo é o mesmo de Jonas para com Nínive. Eles precisam de Jesus, eles precisam do Evangelho, ainda que eu, com toda a minha religiosidade, ache que eles não mereçam o amor de Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jonas foge da presença de Deus. Segundo, porque Jonas fugiu da presença de Deus, porque Jonas estava cego pela sua própria religiosidade e não se via tão pecador quanto os ninivitas. Jonas estava tão cego. Olha a insanidade das suas ações. Deus diz assim, Jonas, vá, levante-se e pregue aos ninivitas. Jonas decide e pensa o seguinte, eu não vou obedecer, eu serei um desobediente, porque eu não quero pregar aos desobedientes. Essa é a ironia. Jonas se torna como os ninivitas, desobedientes a Deus, para não obedecer ao Senhor. Ele se torna igualzinho. Igualzinho. Age como eles. Eu vou ser um desobediente para não pregar aos desobedientes. Jonas está tão cego, que ele se mostra tão desobediente, tão rebelde, quanto ao povo de Nínive. Ele é um religioso, hipócrita e incoerente. Incoerente porque ele se mostra tão rebelde e desobediente quanto aos ninivitas, aos quais ele não quer alcançar. Hipócrita, porque ele não consegue enxergar e nem confrontar o pecado do seu próprio povo e o pecado do seu próprio coração. Nós lemos em Reis, no livro de 2 Reis. Em nenhum momento diz que Jonas confrontou. Foi um dos piores reis de Israel do ponto de vista espiritual. E não há nenhum relato da indignação de Jonas para com o rei. Pelo contrário, só há relatos de Jonas aconselhando o rei a expandir o seu reino. Outros profetas, contemporâneos de Jonas, exortaram fortemente
o rei Jeroboão. Menos Jonas. Menos Jonas. Não vemos Jonas nem sequer fugindo porque confrontou um rei. Ou porque não suportava viver debaixo de uma nação idólatra. Não. Vemos Jonas completamente cego. Cego. E quando Deus o chama para pregar a uma nação ímpia, ele rejeita e foge. Por quê? Porque ele não se via, e não via nem mesmo a sua nação, tão pecadores e tão longe de Deus quanto a nação ninivita. Ele foge porque ele classificava pecados. Jonas foge porque ele classificava pecados. Algo que todo religioso gosta de fazer. Ele considerava o pecado dos ninivitas, quem sabe, mais graves do que a sua fuga e desobediência. Eu estou fugindo, eu estou desobedecendo, mas eles são piores. É assim que a gente olha, é assim que a gente julga, é assim que a gente lê as coisas. A gente classifica. A gente não se coloca à posição de tão miserável quanto. É por isso que a cada vez que nós nos reunimos para celebrar e participar da ceia do Senhor, não tem um pão maior e um menor para diferentes irmãos da igreja de Cristo. Não tem um cálice diferente. Todos recebem a mesma porção, porque todos nós somos igualmente carentes e necessitados desesperadamente da graça de Deus. Mas nós julgamos, nós classificamos, nós ficamos de tititi, ficamos de mimimi, ficamos com conversinhas, classificando pecados. Jonas, dessa forma, fez igualzinho. Há uma frase de Tim Keller que diz assim: ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e ninguém é tão mau que não possa recebê-la. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus. Deixa eu repetir, ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus. E também ninguém é tão mau que não possa recebê-la. O religioso, ele tem dificuldade em enxergar, principalmente a tratar o seu próprio pecado. Jonas é assim, como eu e você também somos. Nós somos advogados quando vamos tratar do nosso próprio pecado. Somos bons advogados. Temos a lei a nosso favor, temos uma argumentação a nosso favor. Contra o pecado do outro, nós somos juízes. Nós decretamos, nós punimos, nós dizemos o que é certo e o que é errado. Um outro pensador desconhecido, John LaRue, disse certa vez: se o maior pecador que você conhece não é você, se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, então você precisa se conhecer. Então você precisa se conhecer. Todos sabemos da nossa capacidade de fugir de Deus, nos tornando imorais e religiosos. Como disse, há um paralelo gigante com a história do filho pródigo. Nenhum dos dois filhos confiava no amor do pai. Todos os dois filhos estavam procurando controlá-lo de alguma forma. Um fazia obedecendo às regras do pai, o outro desobedecendo às regras do pai. E esse é o problema que Jonas enfrenta. A saber, Deus e o seu implacável amor, as misericórdias do Senhor. É um problema teológico, mas ao mesmo tempo é um problema de coração. A menos que Jonas consiga enxergar o seu próprio pecado e veja a si mesmo como alguém tão carente quanto os ninivitas, jamais ele vai entender a necessidade, o privilégio, o prazer, a tarefa, a missão de pregar aos ninivitas. Ele precisa se enxergar. E ele também nunca vai entender como Deus pode ser tão misericordioso com pessoas más e continuar sendo justo e fiel. Como Deus pode amar esta nação? Como Deus pode amar pecadores e continuar sendo justo e fiel? A pergunta é: por que Deus me ama? Essa é a pergunta que eu deveria fazer. A pergunta é me olhar no espelho e dizer: por que Deus me ama?
Porque eu ainda consigo dominicalmente levantar as minhas mãos em adoração ao Senhor e não ser fulminado? Essa é a pergunta. Eu não tenho que me preocupar com os ninivitas, com o outro, eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Por que Deus ainda me ouve? Por que Deus ainda me ouve? A sua infinita graça, misericórdia, é um implacável amor, que não recua, que não cede, que não retrocede, que persegue. Você consegue ver o amor de Deus por você assim? Deus te perseguindo, em amor e graça, buscando te alcançar, buscando te redimir, buscando te abençoar. Você consegue perceber o amor de Deus assim por você? Enquanto você não se perceber assim, eu li um livro certa vez, um livro sobre casamento. Quando pecadores dizem sim. E há um livro que permeia, há uma frase que permeia todo o livro. Ele diz assim: enquanto o pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. Cristo tem sido doce na tua vida nos últimos dias? A presença de Cristo na tua vida é algo prazeroso, que te causa deleite, que você desfruta? Ou você ainda está remoendo coisas? Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será jamais doce. Vamos à terceira resposta, terceiro motivo. Porque Jonas fugiu. Por que Jonas fugiu? Porque Jonas se viu em uma situação em que a agenda de Deus conflitava com a sua própria agenda. É muito mais fácil obedecer a Deus quando a vontade de Deus está alinhada com a nossa, é ou não é? Quando você está louco para virar à direita e Deus fala, vire à direita, é fácil. Mas é muito mais difícil obedecer a Deus quando a vontade de Deus vai totalmente contra a sua própria vontade. Jonas quer um Deus de acordo com a sua própria preferência. Um Deus que simplesmente destrói os maus, como por exemplo os ninivitas, e abençoa os bons, como por exemplo, ele mesmo, Jonas. Jonas tinha outros planos. A sua agenda, os seus conceitos, os seus projetos para o seu povo e para a sua vida. Mas Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Jonas é o típico caso do religioso que obedece a Deus quando tudo lhe convém e se finge de morto para a vontade de Deus quando é contrária à sua própria vontade. Eu muitas vezes me pego assim. E chega a ser irônico, porque quando obedecemos a Deus, fazemos questão de falar, de encher o peito e dizer, isso é um absurdo. A gente condena os outros, a gente mede os outros de cima para baixo. Mas quando entramos em um campo onde a nossa agenda difere da agenda de Deus, a gente age como Jonas. A gente age com dissimulação e desobediência. É fácil honrar a Deus e a sua vontade quando ela é confortável para você. É fácil honrar a Deus quando a vontade dele está alinhada com a sua. É fácil honrar a Deus quando a sua agenda é radicalmente... Agora é muito difícil honrar a Deus quando a sua agenda é totalmente contrária à de Deus. É muito difícil honrar a Deus. É muito difícil. A gente tem a nossa própria agenda. A gente tem cria as nossas próprias militâncias. A gente cria as nossas ideologias e bate firme com elas. Eu sei que há 6 meses atrás, muitos colocariam alguns partidários no inferno. Como colocariam? Alguns colocam até hoje, né? Alguns colocam até hoje. Jonas, é difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer namorar alguém. Olha, jovem, ouça-me. É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer namorar alguém e que você sabe, se você perguntar para Deus, Deus vai dizer não.
Ah, como é difícil. É difícil demais a gente aceitar a agenda de Deus para o meu namoro, a ter santidade, a manter a virgindade, quando o meu coração e o meu desejo é tocar em algumas partes da minha namorada, onde deveria ser apenas do marido dela, depois do casamento. Ah, é difícil aceitar a agenda de Deus quando a gente quer seguir com o casamento para uma direção e descobre que Deus quer que a gente faça sacrifícios em amor a Ele e ao cônjuge. Ah, como é difícil aceitar a agenda de Deus. É difícil aceitar a agenda de Deus quando a gente quer servir a Deus com o tempo que me sobra. E Deus está pedindo para a gente sair da zona de conforto e assumir mais responsabilidades com a igreja local. Ainda ontem, na reunião de pais, de adolescentes, temos necessidades em nossa igreja, queremos crescer nos nossos PGs, temos ministérios que estão em stand-by, mas nos faltam líderes. Nos faltam líderes. Nos faltam líderes. Olha quanta gente tem aqui, mas nos faltam líderes para lidar com algumas dificuldades que nós temos. Nos faltam. Ah, como é difícil aceitar a agenda de Deus. Eu tenho meus compromissos, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu tenho meus sonhos, eu tenho minha carreira, eu tenho compromissos. Eu tenho projetos estabelecidos. E a gente espiritualiza ainda. A gente espiritualiza. É difícil aceitar a agenda de Deus quando você quer ofertar apenas uns trocados com aquilo que te sobra, que não te farão falta. E Deus te chama a ser generoso. Generoso. É nessa hora que a gente percebe, como eu te disse no início, que nós somos muito mais parecidos com Jonas do que a gente imaginava. Nós somos muito mais parecidos com Jonas. Somos muito mais parecidos. Se nós estivéssemos na oportunidade, antes, quem sabe, dessa mensagem, de estar num tribunal, diante de Jonas, todos nós iríamos condená-lo. Mas e agora? Naquele tribunal, todos nós estamos juntos. Só fica um do lado de fora, que é Deus. É nessa hora que a gente percebe que Jonas, a história de Jonas, ela é muito mais familiar do que a gente imaginava. E de que a gente age também de maneira religiosa, dizendo: Deus, eu até te obedeço, desde que isso não entre em conflito com a minha agenda. Há uma outra frase, essa eu não faço ideia de quem seja, desconhecido, mas diz assim: não há nada melhor para um homem dizer para Deus: seja feita a tua vontade, Senhor. E não há nada pior para o homem quando Deus diz ao homem: seja feita a tua vontade. É o homem entregue a si mesmo, a sua própria sorte. É muito melhor dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Jonas quer receber a graça de Deus sem ser transformado por ela. E ao mesmo tempo quer sonegá-la a vidas que serão de fato transformadas por ela. Esse é o início da história de Jonas. Esta é só a introdução. Esse é só um vislumbre daquilo que nós haveremos de estudar e de ser confrontados ao longo desta série. Deixa eu te dizer, Deus poderia ter levantado outro profeta, não? Deus fala: Jonas vai. Fala: eu não vou. Tá bom, vou levantar outro, porque eu não preciso de você. Mas por que Deus, então, que é o personagem principal agora? Vamos ver quem é Deus. Quem é Deus? Deus amava Jonas. E ele queria tratar com Jonas. O implacável amor de Deus não era apenas para os ninivitas, para os irreligiosos, aquele povo cruel. O implacável amor de Deus era para com Jonas. O implacável amor de Deus é por você, meu irmão. É por você, minha irmã. É por mim. É o implacável. Como cantamos essa noite de tantas formas. Que nos amou com amor que constrange. Deus me persegue e me ama. Por quê? Sabe essas perguntas que nós estamos fazendo essa noite? Por quê?
nós deveríamos perguntar: por que Deus me ama tanto assim? Por que Deus me ama tanto assim? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Você entrou como irreligioso perdido. Deixa eu te dizer que há espaço na mesa do Senhor para você também. A graça é suficiente para a tua vida também. E se você entrou nessa noite como religioso perdido, deixa eu te dizer, meu irmão, há espaço também, há tempo de dar uma guinada e de permitir que a graça do Senhor se manifeste na minha vida, trazendo clareza, purificando, me libertando do mal, do legalismo e do moralismo. Meu desejo é que você, ao longo dessa série, viva uma verdadeira experiência com Deus, para que Deus, de uma maneira muito especial, faça com você aquilo que fez com Jonas e com Nínive. Eu encerro hoje, como eu disse no início, Jesus se referiu a essa história como ele sendo um profeta maior do que Jonas. A experiência de Jonas dentro do peixe apontava para a experiência de Jesus no ventre do túmulo, mas ressuscitando no terceiro dia. Mas a gente consegue encontrar Jesus nesses primeiros versos aqui de Jonas também. Porque Deus também disse a alguém: vá e pregue contra aquele povo mau, aquele povo rebelde, aquele povo que não me ama, aquele povo idólatra, aquele povo religioso. E diferente de Jonas, Jesus obedeceu. Ele veio. Ele veio. Ele veio. A ordem dada a Jonas de ir até um povo que não merecia também foi dada a Jesus por seu pai. Jesus recebeu a mesma ordem que Jonas recebeu. A diferença é que Jesus veio. Foi dessa forma que Jesus foi enviado a nós. E Deus provou o seu implacável amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Como diz Romanos 5,8, mas Deus prova, demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. É maravilhoso saber que Cristo fez o que Jonas não queria fazer. A história de Jonas é a nossa história. É uma história que mostra como Deus está nesse negócio, nesse business de perseguir incansáveis rebeldes como nós. Ele vem atrás de nós, não para tirar nossa liberdade com raiva, nossa vontade, mas para tirar afetuosamente a nossa escravidão de nós mesmos. Para que a gente possa, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente livres e viver uma vida, e vida em abundância. Essa é a história de Jonas. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Estamos diante dele. E quero convidar você a buscá-lo nessa hora, em oração. Vamos orar. Os motivos pelos quais Jonas fugiu. Talvez tenha te confrontado também. Coloque-se diante do Senhor. Que oportunidade preciosa. Que oportunidade preciosa. Que Deus te alcance nessa hora. Que Deus ouça a tua oração lá no teu íntimo e traga redenção, traga cura, traga libertação, traga renovo no teu caminhar com Ele. Peça que Deus arranque esse mal da religiosidade do teu coração e te permita viver em liberdade de vida na presença dEle pelos méritos de Cristo Jesus.